Bom dia. Bom dia. Sejamos todos muito bem-vindos, dispostos a aproveitar 3 finais de semana. E para quem é de fora, inclusive, podendo vir aqui às quartas-feiras para ver como é que são nossos trabalhos. Esperamos que ao final nós estejamos todos satisfeitos. Abri aqui ao acaso no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então aqui estamos como árvores para experimentar que tipo de frutos damos, que tipo de frutos aproveitamos, que frutos são melhores, que frutos são piores, o que temos a fazer com os nossos frutos. Vamos fazer uma prece e dar início a esse encontro sobre o magnetismo de janeiro de 2016, que, como todos os anos temos feito, é o único encontro em que nós passamos 3 finais de semana seguidos juntos. Temos muito o que aproveitar. Deus, Pai de infinita misericórdia, sabedoria e bondade, aqui estamos, Senhor, pedindo mais uma vez a Tua bênção de forma direta, a fim de que tenhamos a inteligência aberta, o coração aberto, para que assimilemos apenas o que há de bom, para que colhamos os melhores frutos e, dessedentados de nossa fome de espírito, saiamos distribuindo todo o resultado da colheita em Teu nome e em benefício de todos. Que os bons amigos do plano espiritual, trabalhadores do magnetismo e de outras áreas igualmente, estejam aqui conosco também participando, nos inspirando, nos intuindo, mas também aproveitando a oportunidade para todos juntos, encarnados e desencarnados, vivermos grandes momentos de reflexão, de aprendizado, e sobretudo de desejo sincero de aprender para servir e servir como extensão do nosso amor. Que tenhamos paz e harmonia e que estejamos todos abençoados por Ti mais uma vez, que assim seja. Pois muito bem, sejamos muito bem-vindos. Nós vamos começar aqui fazendo uma interrogação com vários slides, todos eles sem textos. A imagem às vezes nem sempre, porque algumas são mais escuras, não dá para a gente perceber em detalhes. Mas como teremos projeções e o tamanho máximo da tela é esse que aí está, eu sugeriria que, até por termos muito espaço, que nós ficássemos aqui mais à frente, ou então fechar bem os olhos para poder ler alguma coisa. A opção é de cada um. Quando nós estamos encarnados, principalmente aqui neste nosso mundinho de Deus, nós temos necessidades de transportes. E quantos transportes existem, quantos nos servem e quantos não são o ideal para cada um, mesmo sendo o transporte para alguém. Quantas vezes nós divagamos muito imaginando, será que o carro ideal seria um carro longo como a limusine, abrindo porta para cima? Será que isso me tornaria uma pessoa mais eficiente, mais feliz? Ou então um barco a velas,
principalmente numa noite escura, ainda sem muitos instrumentos, mas o nosso país foi descoberto em alguma coisa parecida. Hoje em dia nós temos lanchas bem mais sofisticadas, que têm verdadeiras casas de alto luxo e que nem por isso parece trazer felicidades, porque já teve quem possuísse algo exatamente igual a isso e no final do seu passeio tentou tirar a própria vida. Tem pessoas que precisam de transportes, não podem se afastar deles, apesar disso tem que atravessar momentos extremamente delicados e perigosos. Outros vão de carona, de qualquer jeito. Então nós pensamos, é muito melhor ter um carro mais sofisticado, e por que não tê-lo? Tem uns que nem querem mais carro, querem avião, mas mesmo assim não abrem mão do carro e projetam nos seus próprios voos os veículos nos quais gostariam de se locomover. Tem os aventureiros, como temos um companheiro aqui do Leão que já se aventurou a isso, que prefere viajar de balão. Não conte comigo para essa coisa. A minha parte de mundo espiritual já basta. Eu viver em avião e ainda por cima já passei tanto tempo desencarnado que não preciso mais de balão para andar viajando. Mas tem quem goste. Um barco num mar muito agitado. Talvez essa seja a imagem não tão comum para nós quanto realidade. Quanto realidade enquanto imagem, mas quanto existência parece que isso é muito grave. Quantas vezes nós estamos no meio do oceano, o mar todo revolto, e a gente não só tem que navegar, tem que prosseguir e tem que chegar em algum lugar. Do contrário, só sobra, e aí nem adianta ficar se lembrando que poderia estar num trem super cheio, pilhado de gente e caindo gente para tudo quanto é lado. Na realidade, a nossa vida, ela sempre oferece algum tipo de risco. Não estamos nem no balão, nem no navio em alto mar, mas tem gente que não tendo o que fazer, vai numa bacia mesmo, pega uma bacia, 2 pedaços de paus, mas sai remando e literalmente ganhando e vencendo a vida. E tem aqueles que usam os veículos de locomoção para protestar, protesto justo, mas mesmo assim é uma mudança. Na realidade, todos nós procuramos um belo lugar, uma bela paisagem, algo em que a gente realize e se sinta realizado. Quando a gente pergunta a alguém que passou umas férias passeando, uma das primeiras questões que a gente indaga é: valeu a pena? E normalmente as pessoas que ficaram satisfeitas dirão que sim, valeu a pena sim. Mas valeu por quê? Valeu porque eu descansei, valeu porque eu me diverti, valeu porque eu conheci novos lugares, novas pessoas. Terá valido por algum motivo. Jamais será valioso apenas porque você ficou trancado num quarto, deitado, dormindo. Porque para ficar deitado, trancado num quarto, dormindo, pode ficar em casa, pode ficar em qualquer lugar. A gente não precisa viajar para isso. Então, quando nós viajamos, seja por que motivo for, nós estamos buscando algum tipo de realização. A nossa proposta agora de manhã, começando com esse tipo de imagens, é exatamente dizer que da nossa viagem nós podemos tirar belas paisagens. Nós podemos fazer grande viagem, independente do meio que nós estejamos. Aqui nós temos pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive temos uma amiga que reside na Alemanha, que está aqui também conosco, aproveitou o mês de janeiro para estar aqui com a gente. Veja que viagem longa. E nós estamos, tem uma pessoa, um argentino que ficou de se inscrever, não sei se inscreveu, mas tinha uma pessoa também do Paraguai que iria vir, também não sei, mas isso é pouco importante. O que é importante é que nós viajamos, chegamos na grande paisagem, e agora nós temos que aproveitar tudo isso, seja uma paisagem como a anterior, em que nós estamos perante a natureza apenas, seja numa paisagem em que o concreto sai debaixo do chão e nos mostra uma outra realidade bem mais dura. Em qualquer uma delas,
nós estamos sempre nos encontrando conosco mesmos, porque por maior que seja ou por mais abandonado o ponto em que nós estejamos, no fundo nós temos o nosso cantinho, nós temos o nosso lugar e, portanto, temos o que fazer, temos o que realizar, temos o que acontecer. E aí surge a pergunta: afinal, o que viemos fazer aqui? Nós viemos fazer uma viagem, posso responder. Uma viagem em cima de um saber, em cima de uma busca de realização, seja na busca até mesmo de entender os processos que acontecem conosco durante a vida, emocionais, psíquicos, espirituais e fisiológicos, seja também e principalmente fazer com que, assim como um instrutor de turismo, aprendermos a transitar em outras estradas para levarmos também nas nossas asas, nas nossas rodas, nos nossos balões de gases, levar pessoas para um outro estágio, um estágio emocional, um estágio de satisfação, porque tudo isso nós chamamos hoje, resumidamente, de cura. Mas e o que é a cura? Cura é uma palavra que no dicionário ela é bem estabelecida, mas na vida real é muito diferente. Muita gente se sentiu curado depois que perdeu os movimentos. Muita gente se sentiu curado porque, graças a Deus, nunca teve nenhum tipo de paralisia. Muita gente, por incrível que pareça, agradece porque não vê. Outras pessoas dizem que basta usar um óculos, já acha que a vida está desgraçada. Então depende muito de como nós estamos. Mas quando a gente começa a compreender o que quer que aconteça na nossa vida, a vida ganha um novo sentido. É mais ou menos como a objetiva de uma máquina fotográfica ou uma filmadora. Essa filmadora, por exemplo, está tendo o privilégio de me filmar. Mas num dado momento o Bira vai chegar aqui, vai girar a câmera e essa objetiva me perde de foco e vai focar outra zona, outra cena, outras pessoas. O importante na nossa vida é a gente saber para onde está olhando e o que está tirando de proveito. Nós temos um grande cenário na nossa frente. Mesmo que aqui porventura tenha alguém não espírita, o espiritismo é um dos mais belos e mais profícuos cenários que a gente pode encontrar. Por quê? Porque não só mostra o que existe, mas como dá entendimento a tudo o que existe. Pelo menos dentro das relatividades que nós encontramos nas várias filosofias, uma se prende mais à meditação, outra se prende mais ao silêncio, outra se prende mais a movimentos ou ausência desses, outra se prende mais ao dogmatismo fechado, outra a uma crença, uma ideologia às vezes muito própria e não parecendo ser imissível, ou seja, ela vive totalmente isolada. Mas de alguma forma todo mundo mostra um pedaço do cenário. O Espiritismo, desde que Allan Kardec publica, já na segunda edição, 1018 perguntas no Livro dos Espíritos, abriu de vez um cenário que muitas vezes era difícil que a gente descortinasse. Isso a gente pode constatar cada vez que uma pessoa que não conhece Espiritismo tem a oportunidade de ler as 1018 perguntas. A pessoa parece que descobriu um outro mundo, um mundo que não existia, todavia este mundo sempre existiu. Quem ontem à noite assistiu o Houdini na televisão, vê que a luta dele foi ferrenha contra o espiritismo. E depois ele tenta desmascara várias pessoas. Aquilo existe? Existe. Infelizmente em tudo existe o falso. Em tudo existe a forma de você observar. No caso específico, a direção daquele seriado não queria abrir nenhuma concessão para que o mundo espiritual exista. E aqui, se a gente fosse fazer essa discussão, nós poderíamos começar exatamente a partir deste ponto. A vida espiritual não existe, acabou a vida, morreu. Se acabou a vida, morreu, então o que a gente está fazendo? Então por que a gente veio para cá? O que nós estamos buscando aqui? Porque afinal de contas a vida vai se acabar. No dia que você morrer, daqui a 10, 100, espero, 100 mais anos para qualquer um, tudo vai acabar. Então por que o nosso esforço de agir, de ser correto, de seguir os ditames da própria sociedade, nem que seja tentando modificá-los, por que a gente faz isso? Porque a vida tem que ter um sentido. E as colocações que o Espiritismo faz
são extremamente racionais. Elas não são apenas de creia ou descreia. São um convite eterno para que a gente reflita, pondere, pese, compare e tiremos as nossas conclusões. Então, dentro desse aspecto, nós chegamos num grande cenário, o cenário espírita. E dentro do cenário espírita, nós encontramos vários ramos muito específicos para serem analisados com uma certa detença. Infelizmente, nós os espíritas nem sempre fazemos isso com o critério que deveria ser feito. Falo muito sobre reencarnação e vejo que quando a gente aborda o item reencarnação ou ouve palestras sobre reencarnação, ficam fossos, não são buracos, ficam verdadeiros fossos de questionamentos, porque parece que ninguém está interessado em entender. A gente quer repetir, não, tem reencarnação sim, ai se não tivesse, muito bem, ai se não tivesse, e se não tivesse, vamos discutir sobre isto. Ah não, isso eu não discuto. Mas você não discute porque você é espírita. Espírita usa uma fé, que esta fé por sua vez tem que se basear num raciocínio, numa lógica, num bom senso. Você não quer ir por aí? Então que espiritismo você segue? Não, porque esse espiritismo que entra só pela ciência termina não sendo espiritismo. Bom, se for assim, então apaga tudo que Allan Kardec fez, porque ele começou exatamente pela pesquisa. Ele pesquisou os fenômenos isoladamente, depois questionou, cruzou as informações, tanto que ele usa lá na frente uma expressão extremamente curiosa: opinião universal dos espíritos. O que ele queria? Ele queria saber se todos diziam a mesma coisa, mas como é que ele ia saber se ele não conversava com todos? Ele mandava pergunta para outros médiuns em outros grupos. Ele começa então num ensaio teórico para ver se há fundamento, porque se só uma pessoa, só ela recebe, só ela diz e só ela dita, isso ficaria extremamente restrito. Mas nós não temos esse tipo de curiosidade. Além da reencarnação, tem vida ou não tem vida depois da morte? Que no caso é antes da reencarnação. Se tem vida depois da morte, existe alma ou espírito ou não existe? E se existe, de onde vem e para onde vão? Nós também não questionamos muito. E se existe penas lá na frente, então é pena eterna? É pena relativa? Baseada no quê? Onde é que isso se estrutura? Quem é que responde por isso? Existem tribunais? Se esses tribunais existem, quem foi que mandou criar esses tribunais? Por que tamanha ingerência na nossa própria vida? Então a gente termina ouvindo muita história e não discute, e não pondera, e a gente termina sendo um pouco, uma frase um tanto quanto deselegante: Maria vai com as outras. Ah, mas eu fui lá no centro, disse isso. Aí se você mudar de centro 3 vezes, depois de 3 centros e 3 palestras com palestrantes diferentes, você cai num nível de descrença ou de dúvida monstruosa, porque cada um parece que viu apenas um pedacinho, e um pedacinho de nada, e esse pedacinho é intocável. E não é bem assim que uma ciência se forma. Ainda para complicar, Allan Kardec trouxe outro aspecto, que era o filosófico, e no filosófico aí essencialmente comporta discussão, mas nós discutimos pouco. Quando a gente discute, não é em busca do aprendizado ou da troca da experiência. A gente, na maioria das vezes, discute para tentar impor a nossa opinião. Com todo respeito, quando a gente vem no trânsito e encontra lá: foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu. E por que ele não deu para o outro? Por que você é melhor do que o outro? Esse tipo de discussão, quem tem essa frase não é cabível. Ah, eu não discuto isso porque Deus me deu, porque eu sou cristão. Mas eu também sou cristão. Não, você não é cristão, porque você não está na minha igreja. Tá bom, então eu não sou cristão, eu sou o quê? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu sou uma pessoa de bem, eu sou o quê? Não, você não sei o que é que você é, mas quando você morrer você vai para o inferno. Ah, então quer dizer que eu continuo vivendo. E quem se comunica de lá para cá é o capeta. Ah, tá bom, na sua igreja quando baixa o santo, baixa o quê? O capeta, é só o capeta. E quando você perdeu um parente e o parente for que vem de falar, é o capeta também.
Então esse capeta é muito poderoso, ele é mais poderoso do que Deus, porque Deus não consegue falar com a gente, mas o capeta consegue. Deus não consegue fazer a gente ver o bem, mas o capeta consegue. Deus não consegue me fazer você que é seguidor dele melhor do que eu, mas o capeta consegue. Então a gente vê que nós não discutimos lá fora. Temos um fórum excelente para discutir, que é a doutrina espírita, mas nós não discutimos e vamos deixando passar, até que nesse embalo a gente perdeu o prumo quase que por inteiro quando a gente abriu mão do magnetismo. O magnetismo foi o que deu ensejo à entrada de Allan Kardec no movimento espírita. Lu, o pessoal está chegando aqui, por favor. Então, Allan Kardec, antes de espírita, porque não existia espiritismo, Allan Kardec foi magnetizador prático. Estudou magnetismo, depois se preparou para isso, atendia magneticamente as pessoas, tinha um comportamento de magnetizador explícito, foi seguidor, principalmente o seu modelo de magnetismo era o modelo do Senhor Deleuze, e o seu grande professor, que depois passou a ser colega e de certa forma num outro momento veio a ser seu aluno, o Barão de Poté. Então Allan Kardec teve uma estrutura de magnetismo fantástica antes de conhecer o espiritismo. No dia que lhe disseram, as mesas estão falando, ele disse, isso é um conto da carochinha, porque mesa não tem cérebro, mesa não tem nervos, mesa não fala, mesa não tem inteligência. Mas eu vou ver. Ele poderia muito bem, depois de dizer isso, se retirar. Ele não tinha por que ver uma mesa falando, já que ele já tinha apresentado todos os argumentos contra a possibilidade de uma mesa falar. Mas quem tem um comportamento de segurança e de certeza do que pode ser, do que pode não ser, ele foi. E o que ele fez? Perguntas à mesa. E a mesa começou a responder. Disse, bom, mas essa resposta ninguém sabia. Se ninguém sabia, como é que a mesa sabia? Então quem é que está respondendo? E ele começa a fazer a investigação. E ele, como primeiro argumento para a resposta da mesa, era de que não se tratava além de uma ação do magnetismo. Olha a porta de entrada para Allan Kardec, a descrença, entrando em seguida com o magnetismo. Depois ele parte para o fisiologismo, dizendo que as respostas, isso porque alguém o contestou, nada passava além do que o movimento dos músculos, que em alguma pessoa provoca um estalo, e alguém discretamente estaria movimentando os músculos para dar os toques das respostas. Porque no princípio as respostas eram sim e não. Mas num dado momento ele diz, bom, sim, não me satisfaz, eu quero informação. Como é que isto se processa? E aí mesmo marcando letra por letra, aquele batido, aquelas batidas começaram a fazer sentido. E começaram a responder coisas que não estava dentro do limite de quem estava respondendo. Ninguém sabia o que ele iria perguntar. Ele ainda aí se encasquetava. Isto não passa de magnetismo. Curioso. Depois de passado pouco mais de 150 anos, nós ainda hoje duvidamos do magnetismo. E o magnetismo foi quem deu o ponto de partida para o senhor Allan Kardec entender o assunto. Nós vamos ter alguns textos aqui, são muito pouco lidos. Tem uma mensagem bem longa da Revista Espírita, que eu tive cuidado praticamente de trazê-la por inteiro, para que a gente sinta como é que era não só o nosso entendimento, a nossa percepção na figura de Allan Kardec, mas também de um espírito que foi um dos comunicantes para ele, que falava acerca do magnetismo com a autoridade de ter sido um grande magnetizador. E nessa conjuntura toda de abertura aqui nossa, do nosso encontro,
nós vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um estudo sobre magnetismo, sim, mas acima de tudo, nós estamos aqui para tentar viver, reviver, e se quiser usar o termo até, resgatar o espiritismo, porque nós perdemos muito, absurdamente demais, quando abrimos mão do magnetismo. Muita gente pensa, talvez a maioria, quando ouve falar em magnetismo, pensa duas coisas distorcidas. A primeira delas, não, esse é o aspecto da ciência do espiritismo, e a ciência não melhora ninguém, só quem melhora é a moral. Como que se a moral ela viesse nas asas de um pombinho e que pousasse na nossa cabeça, e a partir dali nós estaríamos moralizados. E a outra vertente que é equivocada é de achar que o magnetismo ele serve exclusivamente para curar doenças. É aí onde a gente também tem perdido muito espaço. O magnetismo ele tem favorecido, sim, para que muitas pessoas tenham mudanças morais. Para começar aqui com um primeiro exemplo, vou dizer o exemplo bem genérico, porque não me cabe o direito de identificar a pessoa. Tem um homem que estava literalmente à beira da morte, já desenganado pela família, que já esperava a hora, pelos médicos no hospital. O homem tinha tido uma série seguidas de AVCs e já estava totalmente desenganado. Literalmente, não tinha mais como esse homem voltar. Ele é tratado pelo magnetismo. Ele recupera a vida, sai do hospital, continua vivo, encarnado. Mas depois disso mudou radicalmente a sua forma de ver a vida. Ah, mas todo mundo que vai lá no pezinho da morte, quando volta, volta modificado. Sim, modificado pelo medo. Alguns voltam modificados pela gratidão, entendendo que se eu tive essa oportunidade é porque algo de bom me compete fazer. E aí você provoca uma mudança moral em cima de uma mudança fisiológica. Da mesma maneira como algumas mudanças fisiológicas nos prostram severamente em determinadas circunstâncias, principalmente, para falar bem especificamente, em depressões. Tem pessoas que são saudáveis, boas, têm absolutamente tudo, e um dia começa a sentir uma dorzinha e faz um exame e descobre que é portadora de um câncer. E se o câncer for daqueles mais agressivos, vem uma depressão violenta, vem uma raiva até mesmo contra Deus, porque comigo, isso não é justo, eu agora não deveria ter feito nada de bom, agora eu vou fazer tudo de errado, e a pessoa se desespera moralmente. Algumas linhas psicológicas dizem, ninguém piora do dia para a noite, apenas você abre a comporta de alguma coisa que estava sob controle. Mas do mesmo jeito vale o contrário. Você está na pior, está na última, está perdido. Você encontra de repente uma recuperação. Você diz, nossa, eu agora ganhei de novo uma vida. E vou marcar na minha agenda, dia 9 de janeiro de 2016, reencarnei. Mas como que você nem morreu? Ah, você que pensa. Eu morri porque aquele Jacó, que era até ontem, aquele desencarnou. Eu agora sou um novo Jacó. Eu sou uma nova pessoa, porque esta mudança que veio dentro de uma, entre aspas, presente que a vida me deu, nesse grande presente significa viver de novo, ter uma nova vida. Então é por isso que nós viemos aqui, fazer uma grande viagem, tentar resgatar o espiritismo dentro da nossa percepção. Quando eu digo nossa, não é minha, nossa. E principalmente a percepção de Allan Kardec dos espíritos. E de brinde, nós estaremos melhor preparados para ajudar os outros. Ah, mas eu não quero ser passista. Não seja. Ah, mas eu não quero ter nenhuma responsabilidade com nenhuma casa. Não tenha que obrigar isso. Mas a sua consciência, em algum momento, vai lhe dizer, está na hora de você aproveitar aquilo que você assimilou. Você não acha que neste momento você pode usar? Está você e a pessoa que você ama, e não tem ninguém a quem você socorrer. Você vai deixar passar mesmo você tendo aprendido? Lógico que nesse momento você vai dizer, valeu a pena. E é este momento, ou seja, a solução para momentos que tais, que nós aqui estamos, para
num dado momento, nós superarmos tudo aquilo que um dia irá passar por nós, direta ou indiretamente, porque basta a gente olhar para trás e nos lembraremos do muito que já passou. E quantas vezes a gente diz: ah, se eu soubesse disso antes. Nada contra, antes você não sabia. A partir de agora, a proposta é que a gente saiba muito mais coisas do que já soube em algum dia. A Gênese, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Quando eu leio os textos de Kardec, eu procuro, dentro da medida do possível, me colocar ao tempo dele. E como eu já li a biografia de Allan Kardec, principalmente lendo toda a revista espírita, a gente termina conhecendo a pessoa. Dá para entender o que Allan Kardec quis colocar aí de uma forma bem direta. A natureza da revelação espírita, ela tem tanto de revelação divina como de revelação científica. Bom, ou ele está certo, ou ele está mais ou menos, ou ele está errado. Se ele está certo, nós podemos aqui dividir logo em dois ramos. O que foi revelação divina? Tudo aquilo que veio por inspiração, direta ou indireta, mensagens, psicografias, fenômenos mediúnicos, tudo isso, parte divina, vamos colocar assim. E a parte científica, a observação dos fatos, a comparação dos fenômenos e as conclusões a que isso nos leva. Quando a gente compara uma mesa falando com uma outra mesa que não fala nunca, essa mesa tem alguma coisa, ou nela, ou alguém está induzindo alguma coisa a ela. Se eu examino a mesa toda, investigo todas as possibilidades mecânicas, eletromecânicas, magnético, físico-magnéticas, não tem nada, então é um outro agente que eu não estou percebendo. Essa é a parte científica. Mas o engraçado é isso que, de uma certa forma, eu já falei aqui ainda há pouquinho. A parte da ciência espírita, ela é bloqueada no movimento espírita. Por que será isso? E faz tempo que eu digo isso, há muito tempo. E infelizmente eu posso continuar dizendo a mesma coisa, que ela está do mesmo jeito. 5 nomes de cientistas espíritas atuantes. A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Não sei. Parece que o espiritismo se ausentou de vez da ciência. Como eu viajo muito, eu chego a alguns encontros, alguns congressos, aí você encontra médicos, e aí a gente encontra até a Associação Médico Espírita. Mas quando você se aproxima e pergunta: bom, você como médico espírita, o que é que você tem contribuído para o espiritismo? Não, eu frequento a reunião, eu dou passe, eu assisto, eu dou palestra, sim, mas e a ciência? Você, já que você é um médico espírita, o que como médico espírita você faz? E aí a gente vê que se engasga todo mundo. E hoje está bom, porque hoje tem médico espírita, advogado espírita, engenheiros espíritas, e eu fico pensando: o que um engenheiro espírita vai fazer? Ele vai construir aonde? Não, eu vou construir aqui uma obra espírita. Sim, mas o que é uma obra espírita? É uma casa igual às outras? Não, isso é engenharia civil, isso não é uma obra espírita. Essa parede aqui, esse prédio, isso aqui é uma obra espírita? Não, isso aqui é um prédio que foi feito segundo os moldes da engenharia. Não necessariamente um prédio feito com engenharia espírita. Espírita pode ter sido o engenheiro, doou a planta, o outro doou o seu trabalho de administração, tudo bom, isso aí foram trabalhos de beneficência, de benemerência, mas não necessariamente um trabalho espírita no campo da ciência. E a gente fica vacilando. Uma pessoa que tinha um trabalho espírita, que tem um trabalho espírita, até onde se sabe muito bom, Sérgio Felipe, ele usa todo o seu saber médico e põe na função disso.
Tem um outro lá em São Paulo, escapou o nome dele agora, que também tem um grande trabalho, que ele já usou, inclusive já teve brigas homéricas na faculdade por conta do espiritismo, porque não quer a universidade que alguém se pronuncie como espírita. Mas aí depois desses dois a gente fica, bom, um terceiro, um outro que faça, aí a gente engasga, a gente não consegue encontrar 5 nomes encarnados fazendo ciência espírita. Tem pesquisadores, tem estudiosos, tem até escritores, mas fazer a ciência, não fazemos. O outro grande campo do espiritismo, filosofia. Quem é que faz filosofia espírita hoje? Também é raro. Conheço particularmente 2, Cosme Massi e Silvio. Eu não conheço um outro que tenha um trabalho objetivo de renovar a filosofia espírita. Então a gente fica numa dúvida, porque quando Allan Kardec define que a natureza da revelação espírita tem ao mesmo tempo um caráter provindo da revelação divina e o outro da ciência, significa dizer que depois dele isso tudo desmoronou. E o único ramo da ciência onde nós podemos fazer a parte espírita essencialmente é o magnetismo. Muita gente já levanta a mão, não é a mediunidade. Muito bem, e a mediunidade sem o magnetismo faz o quê? É uma expressão nordestina, mas é verdade, faz pantinho. Não faz muita coisa. A gente brinca de mediunidade, e brincar de mediunidade não é fazer mediunidade. Fazer mediunidade, eu estou falando aqui dentro do contexto do que Allan Kardec propôs. Lógico que tem muitos médiuns, todo centro espírita tem reunião mediúnica, mas a gente acha engraçado isso, tantos médiuns, tanta coisa em uma produção tão mínima. Por quê? Porque nos falta objetividade. E por que falta objetividade? Porque falta filosofia e falta magnetismo. Então nós ficamos de pés e mãos atadas. No livro dos Médiuns, capítulo 2, item 14, na 7ª questão, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. Como é que a gente se sai dessa? A moral que a gente tanto defende, a gente acha que o Espiritismo é apenas o aspecto moral, ele está apoiado em 2 outros, que é a ciência e a filosofia. Mas se eu tiro esses 2 pés de apoio, onde é que a moral vai se estabilizar? Ah, não, aí a gente vai viver uma realidade bem cruel. O Brasil é o país mais católico do mundo, só perde para o Vaticano. O país, Brasil, é o mais protestante do mundo, não perde para ninguém. O Brasil é o país mais espírita do mundo, e daí? O que é que tem adiantado esses títulos? Porque em nós sendo o mais católico, o mais protestante e o mais espírita, era para o país ser o Brasil era ser o país da harmonia. Era para o paraíso ser aqui. Então quando morria qualquer pessoa, manda para o Brasil como mérito. Mas aí só vem para cá o que, meu Deus? A gente está vendo aí pela imprensa o que está acontecendo todo dia. Parece que o progresso espiritual ou moral não tem chegado no nível de reencarnação. Mas é assim mesmo. Na Revista Espírita de agosto de 1863, Santo Agostinho colocou, ele já desencarnado, óbvio: o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Ora, essa opinião não é minha. E eu